Bom dia, amados. Sejam bem-vindos ao ano 2024. Amém? Graças damos ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, pela graça e favor de estarmos aqui no primeiro dia do ano. Senhor, nós rendemos a Ti honras. Muito obrigada por tudo o que fizeste no ano 2023, que para trás ficou. Senhor, as coisas velhas já passaram, tudo que se fez de novo no 2024. E assim começamos, Senhor, na Tua presença. Receba, Senhor, a nossa intercessão do primeiro ano, no primeiro dia do ano, a favor de todo o povo, toda a família, todas as crianças, todos os jovens e também os nossos alvos. Senhor, seja feita a Tua vontade, que todos os nossos alvos estabelecidos que deixamos no trono da Tua graça, hoje, já é a segunda vez, ou mais de não sei quantas vezes, já estive na presença do Senhor, só Ele sabe quantas vezes eu tive. Deixei, Senhor, os meus alvos, deixei os alvos da igreja e eu oro para que todo o povo também tenha assim feito em nome de Jesus. É a minha petição, Senhor, é que toda a Tua igreja busque mais e mais a Tua face, enquanto se puder achar. A minha oração é que toda a Tua igreja diminua cada vez mais, Senhor. Neguemos-nos mais a nós mesmos, Senhor. Esvaziemos mais de nós mesmos, Senhor. Renunciemos jamais às belezas, às riquezas desse mundo e acheguemos-nos mais a Ti, Senhor. E busquemos a glória do céu, que é pesada, que é mais pesada do que a glória deste mundo. Senhor, em nome de Jesus, a minha petição é que todos aqueles, Senhor, que se constituem a Tua igreja, membros do corpo de Cristo, seja ele que igreja for, desde que tenha o nome, o selo de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que os Teus mandamentos sejam cumpridos, Senhor, que cada um de nós sujeitemos a Ti, Senhor, e resistamos ao diabo e andemos todos em amor, segundo o Teu mandamento. E Tu vieste trazer, Senhor, a Tua profecia a mim, para que as igrejas se reavivassem e andassem em amor, pois este é o Espírito que nós somos do Espírito que clama, Abba Pai, o Espírito do amor. Senhor, eu oro para que este ano seja um ano melhor do que o ano anterior, que Tu consigas, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua boa vontade em salvar todo o homem do inferno, que Tu laves, limpes e purifiques, Senhor, todo o acã, arranques o acã das Tuas igrejas, arranques o anátema das Tuas igrejas, Senhor, a começar por esta, se há algum, Senhor, pendurado, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que Tu arranques, Senhor, tudo quanto é acã, tudo quanto é seta inflamada maligno do inferno, tudo quanto é caixa de prostituição, fornicação, tudo aquilo que abomina Teu santo nome, que esteja escondido, Senhor, infiltrado neste púlpito, neste altar, nesta casa de adoração, nas famílias, nos jovens, nas crianças. Eu oro, clamo a Tua misericórdia sobre mim, clamo a Tua misericórdia sobre o Teu povo, sobre todas as famílias, sobre todos os seres, clamo da Tua misericórdia, Senhor. Nós somos fracos, somos limitados em Ti, mas em Ti, Senhor, somos fortes, por isso eu clamo da Tua misericórdia, Senhor. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, eu clamo da Tua misericórdia, clamo do Teu amor, clamo da tua boa bondade e longanimidade para com este ministério, Apostólico Coragem Shine, e estendo, Senhor, a minha petição, Senhor, para todas as Tuas igrejas nos quatro cantos da terra, Senhor, este é o amor com que Tu nos ensinaste, pois Tu oraste por todos aqueles que se hão de salvar, vieste uma missão, e assim seremos, Senhor, chamados filhos de Deus, os imitadores de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus te rendemos honra, glória, louvor e adoração, por sarar toda a nossa enfermidade, por suprir sempre todas as nossas necessidades, Senhor, por ouvir as nossas orações e ter sempre o Teu ouvido atento às nossas orações, ter sempre a Tua mão estendida para nos abençoar, para salvar, para livrar. Senhor, é de Ti que vem nosso socorro. Muito obrigada, Senhor, por nos socorreres a cada esquina, a cada tropeço, Senhor, a cada iniquidade, a cada pecado. Obrigada por continuares a lavar-nos, purificar-nos de todo o mal, Senhor, de toda
vergonha, Senhor, de todo o vitupério, de todo o oprório. Continua a limpar-nos, Senhor, continua a limpar as tuas igrejas, continua a limpar as tuas famílias, continua, Senhor, a ajudar as tuas famílias, as tuas crianças a vencer o bullying na escola. Senhor, entra, Senhor, em cada escola, Senhor, tudo quanto é obra do inferno que está a invadir as escolas e pôr as crianças umas contra as outras. Senhor, eu oro para que tu intervenhas, Senhor, e repreenda todo inimigo que esteja em ação, todo homem forte que esteja em ação em cada escola, para que haja crime, para que haja humilhações, para que haja doença mental, para que haja suicídio, Senhor, em nome de depressão e opressões satânicas. Senhor, opera, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, traga um pouquinho de paz ainda neste pouquinho de tempo, Senhor, que nos resta antes que tu venhas, Senhor. Traga o reavivamento do teu amor, Senhor. Derrama o óleo da tua unção sobre todos os moradores da terra, Senhor. E para que quando olharem uns aos outros, achemos todos graças uns aos outros. Tal como Aster, Senhor, tanto orou, jejuou 3 dias e levou todo o seu povo judeu a orar e a jejuar, Senhor, rasgar as vestes diante de ti por 3 dias, Senhor. Eu oro, Pai Santo. Se for preciso fazer o jejum, Senhor, eu faço, Senhor. Tu sabes que já não tem problema com isso, mas 40 dias não, Senhor, eu não me comprometo. Só eu não me comprometo, Senhor. O Senhor me conhece. Tu também és um Deus cheio de humor, sentido de humor, quando falas comigo, Senhor. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, a minha oração. Mas, Senhor, para orar a favor, para que todos, Senhor, tal como Esther orou, Senhor, o importante é que eu fique também como Esther, Senhor. Isto eu clamo. E fique assim, com aquelas coisas todas, Senhor, mas que todos nós achemos graças aos teus olhos, te agrademos, Senhor, nossas atitudes, nossas ações, Senhor, te agradem, e também as ações de uns para com os outros, Senhor. Assim cumpriremos o primeiro e o segundo mandamento, que o mundo, Senhor, que a guerra cesse, Senhor. Eu sei, tudo tem um propósito, e é mister, Senhor, que tudo isso aconteça, pois tu já profetizaste, Mateus 24, Mateus 25, Senhor, está ali tudo, Senhor, que os finais dos tempos estão ali, estão bem visíveis, só quem não vê é quem não quer ver. Por isso, Senhor, é a tua vinda, pouco breve, muito breve, as trombetas irão soar. Por isso, Senhor, mas antes que tu venha, neste pouquinho de tempo, Senhor, ainda por um pouquinho de tempo, Senhor, derrama do elixir do teu amor, derrama, Senhor, esse cupido do amor, derrama o óleo da tua unção de amor, Senhor. Inunda a terra, inunda corações dos governantes, inunda corações de todos os servos, Senhor, de sistema legislativo, de sistema executivo, do sistema judicial, Senhor, em tudo quanto é executivo, Senhor, emanation of the state, Senhor, espalha o teu amor, Senhor, para que haja mais paz, haja mais justiça, haja mais compreensão, haja mais perdão, haja tolerância, cada um de nós suportemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros, Senhor, que andemos realmente em amor, como é o teu desejo, como tu és o Deus de amor, o Deus que criou o céu, a terra e debaixo da terra. Tu és um Deus de amor, Senhor, que nós sejamos, Senhor, os teus imitadores e tomemos posse, Senhor, da plenitude da tua graça neste bocadinho de tempo antes que tu venhas. Senhor, esta é a minha oração, Senhor, recebe, Senhor, no nome de Jesus. Tal como Esther achou graça aos olhos do rei Assuero, Senhor, que nós achemos graças aos teus olhos durante o ano 2024 e achemos graças aos olhos uns dos outros, Senhor, e andemos em paz, em santidade e adoração, em amor, amamos uns aos outros, tal como tu nos amaste, perdoamos uns aos outros, tal como tu nos perdoas todos os dias, 24 horas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Aqui vem Jesus, saudemos o Rei Jesus, demos honras, glórias, louvor ao Rei Jesus, pra sua majestade erguemos nossas mãos, te
Demos glória, honra e louvor ao Rei Jesus. Perante Sua majestade, erguemos nossas mãos, te adoramos, louvamos e amamos, Rei Jesus. Perante Sua majestade, erguemos nossas mãos, te adoramos, louvamos e amamos, Rei Jesus. Erguei as mãos pra vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a Sua majestade, se lhe dê louvor, prostrai-vos, honra e dai-lhe ao Rei dos Reis. Saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela guia, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. Aleluia, nós te rendemos honra, Senhor. E este ano 2024 continua, Senhor, sentado no trono da nossa igreja, no trono da nossa vida, no trono da vida da tua família, do teu povo escolhido, sacerdócio real, povo adquirido para louvor e adoração da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te rendemos honra, Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, aleluia, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és o único no céu, na terra, debaixo da terra, amigo fiel, conselheiro, estrela guia, estrela viva, nos visitas todo momento, estás conosco todo momento, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, quando dormimos, tu comissionas teus anjos, acampas ao nosso redor, nos livram, nos protege. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Continua a cobrir-nos com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas estejamos sempre seguros durante todo o ano, Senhor. Guia os nossos passos, ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos revelação da tua vontade, para que nós andemos dentro da tua vontade, permanecemos nela, Senhor, e tomemos posse
da tua vitória, Senhor, combatendo o bom combate da fé e do amor dentro da tua vontade. Glorifiquemos o teu nome dentro da tua vontade. Senhor, tudo vem de ti e para ti vai. E para cada um de nós, um caminho já fizeste. Para a tua igreja, um caminho já fizeste. Todo aquele que tentar interceder a tua vontade, que ela se cumpra, o teu rosto de se resplandecer em mim e na tua igreja, nas tuas famílias e em todas as tuas igrejas. Senhor, continua a batalhar, continua a pelejar, continua a pleitear, Senhor, contra todos aqueles que se constituem teus inimigos, tal como Judas não conseguiu, mas pelo contrário, empurrou Jesus Cristo para dentro da tua vontade e a missão cumpriu. Senhor, inverte, Senhor, os valores, Senhor, transforme toda a maldição em bênção, todo o plano do inimigo, Senhor, confunda, desbarate, Senhor, para a tua glória e transforme toda a maldição em bênção. Tu és o Deus que não muda, és o mesmo ontem, és o mesmo hoje, és o Deus eterno, mas sempre que tu queres cumprir o teu propósito, tu mudas, Senhor, tu mudas de circunstâncias, tu mudas de trajetória. Senhor, continua a operar do teu jeito, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sujeitarmos em ti, a ti, Senhor, a resistir ao diabo, para ir tomarmos posse da tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos nos sentar por um bocadinho. O Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele nos salvará. Deleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor, se alegrará sobre nós, se alegrará sobre nós com cântico. O Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele nos salvará, poderoso, Ele nos salvará. Deus fiel, recebe honra, Pai. Amados, começamos então um ano 2024, coisas grandes vão acontecer, coisas grandes vêm com boas novas. Boas novas, o que são boas novas? É isto. É a palavra, tem sempre, a palavra de Deus é nova a cada dia. Então, para este 2024, Ele tem coisas novas e Ele está às portas. Nós, como noiva do Senhor Jesus, temos que nos aprontar, amados. Como noiva do Senhor Jesus, temos que preparar o nosso vestido de noiva. E uma noiva virgem que está ansiosa para casar com seu noivo, então ela só peralta, ela quer que tudo esteja perfeito no dia que Jesus Cristo vier. Então não vamos ser como estas noivas loucas, não é? As virgens loucas que não se aprontaram e quando chegou o esposo, elas não estavam prontas. Elas saíram para comprar o azeite, elas saíram para se preparar, elas saíram para orar mais, elas saíram para poder obedecer mais a palavra, elas saíram para poder louvar mais, elas saíram para lavar as suas vestes, para ficar cheias da unção, do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, mas já era tarde. Então não vamos ser como as virgens, as 5 virgens loucas, vamos ser como as 5 virgens prudentes. Elas, durante o tempo, o noivo avisou, no dia de casamento ele não vai dizer que dia é, como ladrão da noite nosso noivo vai chegar, a qualquer momento ele pode arrebentar, mas a igreja já sabe, tá, os sinais estão aos olhos de todos. Então não é, não será por negligência alguém que for apanhado tal como as virgens loucas, porque o Deus já deu, temos testemunho de Noé, que Deus já enviou Noé adiante para avisar todo o povo. Noé pregou, bem, a Bíblia não diz não diz exatamente tudo isto, só quem estudou a teologia ao fundo conhece mais, mas o Senhor aprova aquilo que eu digo, é pelo Espírito. Noé pregou. E todos, tal como nós fazemos, vamos à rua e pregamos, e as pessoas dizem: ai não estou interessada, ai não, muito obrigada. Tal como as pessoas ainda hoje fazem, isto é repetição do que a
aconteceu nos tempos de Noé. E quando o Noé entrou na arca, o dilúvio começou, então é que as pessoas começaram a acreditar no Noé. Então já era tarde, a arca não podia ser aberta, porque Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus que honra o justo, Ele é um Deus que honra aquele que ouve e pratica as suas palavras, e que Ele assemelha aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem, se sujeitam, aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Ele assemelha-os ao homem prudente que construiu a sua vida na rocha. Noé ouviu, obedeceu, chamaram de louco, é assim que nos chamam a nós, não é? Mas Deus usa coisas loucas para confundir exatamente as sábias, para confundir as sabedorias do mundo. Por isso é que muita gente vai perecer quando Jesus Cristo se manifestar para buscar a sua noiva. Aquela que se afrontar, aquela que aperaltar o seu vestido de noiva, estiver imaculado, sem manchas de pecado, então esta estará cheia do óleo da unção, esta estará cheia de santificação, esta estará cheia de amor de Jesus no coração, e esta subirá com seu noivo, porque ela estará pronta para então receber o noivo e casará num contrato eterno de salvação e vida eterna. Então hoje o Senhor deu esta mensagem. Amado, esta mensagem já me deu no princípio, quando do meu treinamento. O Senhor, eu vinha sempre para o altar orar, o Senhor tinha aqui uma tela muito grande, que o Senhor então passava as mensagens, aquilo que Ele queria que eu fizesse, aquilo que Ele queria que eu orasse, aquilo que Ele queria que eu pregasse. Claro que perdi algumas porque eu não estava a entender, só uma aparição, era uma imagem alargada, como eu parava ali à frente e orava para o altar, então tinha uma imagem alargada e eu não estava a entender o que é que estava a acontecer, porque é que Deus me estava a passar aquilo, mas depois Ele então me explicou, me foi dando revelação que isto são tarefas que eu tenho que fazer. Então é Ele quem dá a tarefa. Jesus Cristo, Deus é o arquiteto de tudo, e é Jesus quem distribui o lugar no corpo de Cristo, é Jesus quem distribui as tarefas. Deus dá os dons, Deus é o Senhor dos dons, nós todos já nascemos com os nossos dons, com nossos talentos, somos predestinados, mas quando nós ouvimos a voz de Deus, então é o Espírito Santo quem nos treina, nos capacita, e é Jesus Cristo quem distribui o lugar que cada um tem que ocupar no corpo de Cristo e as tarefas. Então Ele me estava a dar as tarefas, levei um pouquinho de tempo a entender, mas eu já entendi uma das que eu guardei, mas também estava um bocadinho constrangida. Confesso que eu estava um bocadinho constrangida, que isto envolve sexo, então eu fiquei muito, eu levei um ano, amados, a preparar para dar esta lição. Um ano. Numa altura que eu estava aqui a orar, ele falou pelo Espírito na hora, eu disse, bem, eu tenho que passar essa mensagem, porque se eu vou guardá-la, eu vou ter que, vai levar muito tempo, e ela está no YouTube, ou no Facebook. No YouTube, como tem estado a ser muito perseguida, mesmo a nível de redes sociais, eles bloquearam, interferiram com a minha página, mas também como eu não sou muito craque em desenvencilhar-me, eu deixei lá porque o Senhor me ministrou. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como servo, então Deus me ministrou, então eu disse, deixa lá, querem vandalizar a minha página? Vandalizam, porque é o Senhor quem vai lidar com cada um, porque nesta terra, Jesus disse, do céu e a terra passarão, mas nenhuma pedra sobre pedra ficará nesta terra. Então, tenho a certeza absoluta que cada um terá o seu galardão, se é que já não tiveram, não é? Porque muita gente que blasfemou do Espírito Santo aqui, muita gente que fez coisas contrárias, nós depois vimos mesmo que Deus castigou, e Deus falou comigo, não é? E Deus disse mesmo que muitos, o ministério não se vai cumprir. Vão andar a pregar,
vão andar porque a misericórdia do Senhor vai estar sempre sobre todos, amados. Deus não vai tirar ninguém um pão nosso cada dia, e Deus não vai impedir ninguém de servir, mas só que tudo que fizerem está lá escrito no livro da vida e no livro da morte. Tudo que fizerem vai constituir fruto do Espírito para a salvação ou fruto do Espírito para condenação. Então, Deus declaradamente me disse, mesmo me mostrou, mesmo em aqueles que estão mortos, aqueles que saíram daqui que não perdoaram, Deus me mostrou aquilo que está preparado para cada um deles. Amados, eu não vou declarar mais nada, porque o Senhor disse, eu estou a lidar com cada um deles. Então, quando Deus está a lidar com cada um, então nós temos que cair fora. Nós não podemos intervir no mover de Deus. Então, eu não vou dizer mais nada, aquilo que Deus tem para cada um, mas todos serão surpresos e vão dizer, ela falou, eu rebelei. E todos vão se lembrar de mim. Pastores, presbíteros, médicos, governos, todos vão se lembrar de mim. Todos vão se lembrar de mim. Porque este ano 2024 é um ano de cumprimento de muitas profecias que o Senhor pela minha boca falou. Escrevam isso que eu estou a dizer. Aquele que viver, verá. E eu oro para que todos vivam. Eu não quero que o Senhor leve nenhum. Não quero que o Senhor leve nenhum. Mas o Senhor mostrou e declarou que todos aqueles que blasfemaram do Espírito Santo neste ministério, que se rebelaram e saíram, cada um terá o seu galardão. Que o ministério não se vai cumprir se eles não se sujeitarem a Deus e não resistirem àquele demônio de orgulho que está em cada um deles. Demônio de rebeldia, de altivez que está em cada um deles. E Deus mostrou-me mesmo alguns que estão cangados, com o cavalo que tem freio. Deus mostrou-me alguns mesmo com freio. Com freio. Eu não vou dizer o nome de nenhum, porque eu já disse, já falei tudo. Deus me deu um período, houve um período só de profecia, amados. Foi um período que o Senhor estava a lavar as suas igrejas. O Senhor me levou a dizer o nome de servos, para que tenham vergonha, porque são servos que acham que são já tudo, mas nós temos que nos humilhar. Com Deus somos sempre crianças, com Deus somos sempre pequeninos, com Deus nós podemos saber Bíblia ponta a ponta, mas sabemos nada. E Deus quis que eles entendessem isso. Mas, bem, por um lado, infelizmente tive que ser usada, não é? Porque os profetas sofrem sempre. Os profetas sofrem muito, amados. Se vocês soubessem quanto profeta, eu dou valor a cada profeta, o profeta Isaías, o Neemias, o Jonas, até o Jonas se chateou. O Jonas disse, eu não vou fazer, eu não vou fazer, o Senhor se quiser envia outro, eu não vou. Mas quando Deus chama, nós temos que nos sujeitar. O Jonas não se sujeitou, se rebelou como todos que vieram, que Deus enviou, rebelou, mas Deus também lidou com Jonas à sua maneira. Então Deus tem um jeitinho dele de lidar com cada um, então nós não podemos interferir. E o que é que fazemos? Oramos. Mas Deus também me disse, já chega de orar por eles, que Deus está a lidar. Então eu louvo a Deus que Deus está a lidar, que eu fico muito contente quando Deus me diz, eu estou a lidar, eu estou a tratar. Alegria lá no céu, o Senhor está me dizendo, alegria lá no céu. Obrigada, Senhor, deixa a minha mão. Senhor, que eu pregue sempre a verdade, Senhor, sem reter nenhuma, Senhor, com ousadia, com autoridade, Senhor, sem vergonha, sem medo, Senhor. Eu quero cumprir a minha missão, eu quero combater o bom combate da fé e do amor, Senhor. Por isso eu me sujeitei a Deus que vem passar essa mensagem. Para mim é um bocadinho, constrange-me um pouquinho, mas tem que ser. É a vontade do Senhor para limpar, tirar a nudez das suas igrejas. É a vontade do Senhor para tirar o acã nas suas igrejas. É a vontade do Senhor para tirar o anátema nas suas igrejas. A prostituição, a fornicação, a idolatria. São estes três pontos que eu vou tocar hoje. Ele mesmo me falou, Ana, há muito acã nas minhas igrejas. Ajuda-me, Ana. Eu até fiquei, mas Senhor, mas Tu é que nos ajudas, como é que vem pedir ajuda?
E depois eu disse, em oração. Então, isso tem que orar pelas igrejas. E você também ora quando você estiver mais fortalecido e já está mais maduro e pode aguentar a carga espiritual. Porque muitos servos se partiram ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ministério, porque entrou em lutas que não é devido. Deus, quando somos profetas, Deus, quando manda-nos orar, dar-nos uma visão, oramos no momento. É para socorro. E quando Deus quer que continuemos a orar, então Ele nos diz e é Ele mesmo quem nos sustenta. Porque a carga espiritual que vem com isto é muito grande. Nós, quando oramos, nós estamos a descer o inferno. Tal como Jesus Cristo desceu ao inferno e condenou Satanás, julgou Satanás e condenou Satanás e tomou chave da morte, nos deu a chave da vida. Cada vez que nós oramos, amados, nós estamos a descer ao inferno, nós estamos a despovoar o inferno. Então o inferno não fica de braços cruzados, ele vem atrás. E se você orou sem permissão de Deus, Deus te vai livrar, mas você vai sofrer consequências e você até vai ter sequelas e vai afetar o teu ministério. Você vai se partir porque você entrou num território sem permissão de Deus. Então eu passei por isso, amados. Eu passei por isso. Se não fosse Jesus na minha casa, eu teria morrido com aquilo que aconteceu com a minha filha. Eu, por confiar tanto em Deus e agir mesmo tudo pela palavra, mas fui evangelizar os governantes, amados. Todos eles. Eu fiz um livro em que eu apontava tudo o que acontecia, tudo o que diziam, todas as mentiras, todas as blasfêmias, toda a corrupção. Eu apontava tudo. E como estava a ser enganada, estava a ser, mentiam para mim com todos os dentes, amados, todos os dentes, todos mentiam e mentiam bem. Parecia que ensaiavam, estavam numa escola de teatro, ensaiavam e mentiam na minha frente, a mentir, e eu tinha diziam uma coisa, mas como não sabiam que eu estava a tomar nota, eu tomava nota de tudo, diziam uma coisa e faziam outra, e então eu tomava nota de tudo. No momento em que vieram para poder, porque eles puseram os meus filhos no Child Protection Plan. O Child Protection Plan é o que? É dizer que as crianças estão em risco. Quando as minhas crianças estavam em risco, por eles mesmos, eles é que estavam a pôr as minhas crianças em risco, e minhas crianças estavam bem comigo. Então, neste dia, eu decidi não aparecer nesta reunião e enviei este livro de todas as evidências para o assistente social que estava a acompanhar. Ora, ele ficou gelado, irmãos. Esse homem ficou gelado. Ele agia comigo como ele não sabia que eu sabia de tudo. Ele não sabia que eu sabia de tudo. Os médicos disseram claramente, foram os professores que magoaram a minha criança. E eles disseram, Ana, vai para casa. E ria. A médica me disse, go home and smile. Mas eu fui para casa e chorei todos os dias. E gritei todos os dias. Porque a perseguição começou. E ela cumpriu a parte dela. Ela enviou as evidências para os serviços sociais, amados. Mas eles esconderam as evidências e vieram atrás de mim com acusações. Foram atrás do pai com acusações. Foram atrás da minha família toda a procurar um bode expiatório para encobrir a corrupção e a pedofilia da escola. Havia muitas crianças em risco, amado. Muitas crianças em risco. E eu coloquei-me na brecha por outras crianças. Eu disse, não, a minha filha já está liberta. Deus socorreu as minhas crianças. Mas eu não me vou calar, porque há outras crianças em risco. Eu enviei uma mensagem, um e-mail muito grande à polícia. E aí começou a perseguição, a caça ao homem. Amados de Deus, se não tivesse Jesus no trono da minha vida, eu estaria morta hoje. Eu estaria morta 100% mortinha. Mas estaria no céu com Ele.
Persegui, davam-me multa. Os polícias davam-me multa em cada esquina. Perseguição dos serviços sociais por quanto é lado. Escola, obrigavam a minha criança a ir para a escola. Quando o médico disse que ela iria, que a escola iria ser um desafio muito grande para a minha filha. Porque foi na escola que ela foi magoada, o trauma aconteceu na escola, então claro que a escola iria ser uma barreira para ela. Mas eles obrigavam a menina a ficar na escola para que a menina ficasse maluca. E ela surtou mesmo. A minha filha estava a correr na rua, amados. Eu subi para pregar uma coisa, o Senhor está a falar. O Senhor está a falar, amados. E este é o governo que o Senhor nos dá, em que nós confiamos. E quando isto aconteceu, amados, eu disse, mas eu enviei tudo isto para o assistente social que estava à frente do caso, acreditando que ele iria agir a meu favor, acreditando que ele iria parar toda a perseguição, acreditando que ele iria trazer a verdade à tona, porque tudo o que eu disse é verdade. Quando os médicos no hospital de Birmingham fizeram o exame à minha filha, a peritagem nela, eu disse à médica, chama a polícia. E ela disse, não, eu não chamo a polícia, eu vou chamar o serviço social. E maquinaram tudo entre eles, amados. O mundo é mau, amados. Por isso é que eu exorto vocês a perdoarem. Porque eu tenho toda a razão para não perdoar. Mas eu perdoei tudo. Porque Jesus me diz, perdoa. Jesus usou um único versículo que ministrou o meu coração. Mateus 5, 43 a 45. O que é que diz Mateus 5, 43 a 45? Podemos ir lá no instantinho e vamos ver, amados. Esta foi a arma que Jesus me deu contra todos, amados. É a arma que eu lutei. É a arma que eu guerreei. É a arma que me deu vitória. É a arma que me colocou aqui, onde eu estou. Jesus me disse que eu sou o sal desta terra. Eu sou a luz deste mundo. Então eu não posso usar a arma que eles estão a usar contra mim. Ele me disse mesmo, eu ouvia, não vos vingueis a vós mesmos. Minha é vingança. Eu vos vingarei. Aqui em Mateus 5, 44, 45, ele diz, a partir de 46, 43, ele diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu só perdoava, amado. A cada reunião que eu ia, insultos, humilhações, perseguições, mentiras, blasfêmias. Eu quando chegava a casa, eu dobrava o joelho. Eu gritava no trono da altar, Senhor. Eu dizia, Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que tocaram na ungida do Senhor. Eles não sabem que a Alice é ungida do Senhor. Eles não sabem que a Isabela é ungida do Senhor. Eles não sabem que nós somos os teus pequeninos. Eles não sabem que nós somos pedras preciosas. Eles não sabem que nós somos meninas e meninos dos teus olhos. Como tu perdoaste na cruz do Calvário, Senhor. Eu hoje peço, Senhor, perdoa-lhes a cada um deles. Perdoa-lhes. E todos eles achavam que eu estava a querer. Cada vez que eu ia para um advogado, porque os meus colegas e pessoas disseram, não, Ana, vai, tu tens razão, tu tens evidências. Mas eles esconderam todas as evidências, amados. Eles esconderam tudo, de maneira que ninguém acreditasse em mim. E eu sentia no meu coração que eu não tinha que denunciar mais, porque eu tinha Jesus como meu advogado. E eu disse, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade. E eu estou aqui. E deixa tudo com o mundo. Vai tudo ficar cá, amados. Mas vale um minuto na presença do Senhor do que o resto da vida ou da morte no inferno. Não é? Então deixa-nos. E ele diz, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como é que você vai amar um inimigo que te persegue todos os dias? Bruxarias. Eu fiquei paralisada de duas pernas, amados. Eu fui ao hospital, o médico fez
eu entrei no hospital, fui a conduzir, entrei sem muletas e saí com muletas, tive que telefonar para ir buscar o carro. Eu digo isso às pessoas, eu acredito que nunca tenha dito isto. Eu fiquei paralisada, com a bruxaria paralisaram as duas pernas. Eu não podia andar. E quando Deus me apareceu, e Ele me disse que era espírito de enfermidade, eu estava paralisada por causa do espírito de enfermidade, que não era nenhuma varizes, que não era nada. Parecia que eu tinha duas pedras na minha perna, na parte de trás. Nós chamamos de barriga de perna. Parecia que eu tinha pedras, amados. Eu não podia levantar os pés. Eu, se levantasse os pés, os joelhos pareciam que estavam a ceder, que ia partir os joelhos, a rótula. Quando Deus me disse que era espírito de enfermidade, eu entrei naquela sala e Ele me conduziu numa intercessão, amados. Eu acredito, eu não sei se já fiz intercessão assim. Foi aí que eu aprendi a entrar na guerra espiritual. Eu entrei numa intercessão. Eu descia a escada de gatas, eu subia os degraus a andar. Eu desci do meu quarto de rabos no chão, porque não podia pôr os joelhos, não sustentava. Eu subia as escadas a andar. Era enfermidade, era bruxaria. Queria me paralisar para que eu não andasse, para proteger os meus filhos, para me roubarem as crianças. Eram as pessoas? Não eram as pessoas. Ele me fez entender isso. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Foi aí que eu comecei a entrar em guerra espiritual, contra todo o inimigo que se levantava contra mim. Batalha espiritual contra os demônios que me perseguiam. E a perdoar as pessoas que estavam a ser usadas poderosamente pelos demônios. E é isso que ele diz naquele mandamento. Amados, o novo mandamento eu vos digo, eu vos dou hoje, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. Tem que ficar gravado no nosso coração, mas nós temos que ter revelação de Deus como operar na sobressalente grandeza do poder deste mandamento. E uma das técnicas, uma das estratégias é este versículo. Uma das armas para operar na sobressalente grandeza do poder do amor de Deus é este versículo que ele me deu. E isto, quando nós praticamos, quando nós amamos os nossos inimigos, o coração pode estar a sangrar. É o mandamento do Senhor Jesus. Se Ele diz para amarmos, vamos amar. Ele sabe o que está a fazer. Não vamos questionar. Ele escreve certo por linhas tortas. Ele não muda, mas Ele muda das estratégias. Por isso é que o mundo não entende. Por isso é que o mundo chama que nós somos burros, nós somos malucos. É exatamente para confundir as coisas sábias. Porque Deus usa coisas loucas para confundir as coisas sábias. Bendizei os que vos maltratam, o que vos maldizem. As pessoas falam mal de nós, falaram mal de mim, deixa estar. Eu dobro o joelho, eu choro sim, porque dói muito, mas não faz mal. Jesus está no controle, Ele proverá. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Me perseguiram, me davam multa, me perseguiam dali, armaram um laço de passarinheiro em todo lado, me cercaram em todo lado. Não faz mal, Ele proverá. Eu vou fazer a vontade dele. Ele sabe como é que Ele está a agir. Ele está a trabalhar nos bastidores. É Ele quem pleiteia contra todos aqueles pequenininhos que esperam, fazem a palavra e esperam no Senhor. E amados, eu entreguei toda esta compilação de evidências, de palavras que eles mesmos diziam, mas esqueciam. Mas eu tomava nota e eu entreguei. O homem ficou tão envergonhado, amados. A minha vizinha, era uma espia.
Ela conspirava com todos eles. Ela trabalhava na escola, conspirava com todos eles. Eu, quando saí da cidade e fui a Coventry buscar as minhas coisas, passado 10 minutos, a assistente social estava em minha casa. E eu abri a porta e disse: eu sabia que você vinha. E ele disse: mas como é que sabes que eu vim? Deus me avisou que você vinha. Mas eu sabia que era ela que ia dizer a eles. Eu sabia de tudo. E eles achavam que sabiam de tudo. E coisas que eu não sabia, Deus me mostrou em visão. Deus me mostrou criminosos. Deus me mostrou pedófilos. Deus me mostrou-os todos. E eu entrei nesta guerra para proteger outras crianças que estavam a sofrer. E os pais a pensarem que estavam doentes da cabeça. Como eles queriam que o mundo pensasse que a minha filha nasceu maluca. Minha filha não nasceu com autismo. E queriam fazer tudo para que minha filha tivesse autismo. Este é o mundo em que você vive, amados. É tenebroso. Nós vivemos tempos trabalhosos. E Jesus já profetizou. Mateus capítulo 24, versículo 12. O que é que diz? Que o amor, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor dos governantes se esfriou, amados. O amor de servos do Senhor se esfriou. O amor de pais, mães, famílias, jovens se esfriou, amados. Como é que nós sabemos? É nessas ações. Apostasia. Apostasia dá lugar à corrupção. E nós temos que aprender para nós sabermos lidar com situações que se levantam contra a nossa vida, usando a arma certa. E nisto, Deus quis que eu falasse isto. E nisto, a mensagem que Deus estava a dizer hoje, Ele quer arrancar o Acã das igrejas. Ele enfatiza para que nós, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir, tá bem? Não tenham problema. Ele enfatiza para que nós usemos a arma certa, atentando a todo tempo para o poder do amor dele, e deixa o resto que ele faz. Deixar que ele cuida de tudo, porque nós não podemos, amados. Eu podia lidar com essa situação, eu não podia, amados. Eu estava cansada, exausta, triste, abatida, sem dinheiro, sem recursos. Eu tinha nada, amados. E aqui na terra eles tinham os recursos todos. Os governos têm o recurso todos para fazer o que eles querem. Mas quando o justo busca, o justo bate, quando o justo pede, quando o justo clama a sabedoria e a justiça do alto, amado, acima de tudo, quando o justo honra a Deus com santificação, quando o justo busca a vontade do Senhor, quando o justo se sujeita ao Senhor, ouvindo o que Ele está a dizer, Ele me disse: Ana, perdoa, orai, bendizei os que vos maldizem, Ana, fale bem deles. Fazei bem aos que vos odeiam, Ana, faça bem quando eles precisarem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu orei com o nome de cada um por um. A igreja que eu precisei, eu fui pedir ajuda à igreja. A igreja levantou-se contra mim e chamou-me de bruxa. Eles me chamaram de bruxa. O mundo me chamou de bruxa. O governo me chamou de bruxa. Eu corri para a igreja me chamou de bruxa. Abandonaram a minha mãe. Abandonaram os meus filhos. A igreja não ajudou. Por isso é que eu estava a exortar este homem ontem. Perdoa.
Você está a buscar a vingança, vingar-se da igreja. Você acha que Jesus Cristo, o Senhor da sua igreja, vai permitir você entrar, subir ao púlpito e vingar dos seus servos? Sejam eles bons ou maus, você acha que Jesus vai te permitir? Você está a maquinar o mal contra a igreja do Senhor? A igreja também ora. E a igreja que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus em mim, chamado-me de bruxa, Deus depois tirou-me da igreja, a igreja Maná. Deus tirou-me para poder revelar a eles que eles estão em apostasia. Porque nenhuma igreja que está no seu perfeito juízo, no Espírito Santo, um bruxo entra na igreja e ora e louva no púlpito, amados, no altar. Eu entrei pela igreja de Dagna dentro, no altar, eu louvei ao Senhor. Que bruxo é esse que entra numa igreja até o altar e louva a santidade do Senhor? Que bruxo é esse que entra na igreja, que louva a benignidade, a misericórdia do Senhor e o pastor do púlpito? Algo está errado. Se o bruxo entrou e fez isso, ou o bruxo não é bruxo, o pastor que está errado. Então a pastora estava errada, morta espiritualmente. É apostasia. E o Senhor me falou. E o Senhor mesmo me usou para profetizar contra essa igreja. O Senhor me mostrou em visão o bispo Davi enterrado, a esposa dele coberta de pecado, as vestes dela, toda ela manchada. A Brigitte, toda a veste dela manchada. Não havia, a roupa dela é castanha, mas ela estava muito bonita. E foi na mesma visão que o Senhor me deu a minha irmã, a falecida, a Páscoa. Ela estava vestida de preto, muito bonita, e os vestidos dela cintilavam. Tinha estrelas brilhantes, toda ela muito bonita, e ela saltitava. Estava muito bem penteadinha. E eu interpretei mal a visão. Lá está, eu ainda era bebê espiritual nas interpretações. E quando o Senhor me enviou a profetizar, eu não queria. E eu falei assim, que a minha irmã, ela estava doente com cancro na altura. E eu disse a ela, paz, que eu te vi. Tu vais ficar curada. Porque eu te vi toda cintilante, toda você brilhava, mano. Estavas a brilhar, mano. A brilhar, muito bonita, os teus pés muito bonitos, os sapatos muito bonitos, o cabelo muito bem apanhadinho, bonitinho. Estavas linda, tu brilhavas, todas tu brilhavas. Afinal era morte, amados. A minha irmã estava a morrer. Porque era preto. Eu não identifiquei o preto como luto, como morte. E ela morreu. Veio-se a cumprir. E o resto está a caminho. Eu quero que cumpra. Não, amados. Para quê? Se o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor tem prazer na morte daquele que Ele chamou e colocou no lugar de retiro. Quem sou eu agora para desejar a morte das pessoas? Mas é o Senhor quem falou. Não sou eu. O Senhor, quando fala, eu tenho que dizer tal e qual como o Senhor falou. Houve muitas interpretações que eu interpretei mal, mas o sonho deu. Agora cada um busca Deus e busca a interpretação certa. E isto porque o Senhor quer o quê? O Senhor quer a santificação das igrejas. Porque se a igreja não se santificar, não sobe, amados. O Senhor usa os profetas para quê? Para que te alerte. Apronta-te, noiva. Eu estou às portas. Apronta-te, noiva. Eu estou às portas. Eu estou a chegar. As trombetas brevemente vão soar. Alerta. Desperta tu que dorme. Veja
virgens loucas. Então aquilo que o Senhor quer, a mensagem do ano, que nos teus alvos estejam, amado, é Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que é que diz Hebreus versículo 12, versículo 14? Seguir a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O seguir a paz com todos tem a ver com o cumprimento do primeiro e segundo mandamento. Se você não andar em amor, se você não operar todas as tuas ações, todo o teu pensamento, todo o teu sentimento, não se encaixar dentro da vontade de Deus, que é o Espírito de Deus, Espírito do amor que clama Abba Pai, se os teus comportamentos estão fora desses princípios, desses padrões, princípios da ética do ministério de Jesus Cristo, em que ele disse: todos os meus discípulos têm que operar no Espírito do amor em todas as circunstâncias. Se você não entrar dentro desta vontade do Senhor, você não subirá. Porque lá em cima não há lugar para o ódio. Lá em cima não há lugar para mágoas. Lá em cima não há lugar para corrupção. Lá em cima não há lugar para esquemas. Lá em cima não há lugar para nudez. Lá em cima não há lugar para fornicação, prostituição. Lá em cima não há lugar para ídolos. Lá em cima não há lugar para apontar o dedo, autoexaltação. Só há um Deus lá em cima, amados. Só há um Deus, não há dois, não há três, não há quatro, não há cinco. Ninguém vai se submeter achando que vai subir. Ninguém vai subir com arrogância, com a soberba, com a altivez, com a rebeldia. Deus me mostrou servos com cangas. Cangas, amados. Canga é aquele freio que põe no cavalo. Não vai subir se não se humilhar debaixo da mão potente do Senhor. Não vai subir se não atentar para todos os princípios do amor de Deus. Não vai subir se não atentar para que espírito ele é. De que espírito sois vós? Espírito de Deus ou espírito do inferno, do diabo? Espírito de Deus ou espírito de Satanás? Se há alguma coisa boa nisso, pensai, irmãos. Por isso que ontem o Senhor falou pela minha boca: o Espírito Santo está triste. Ele quer fazer milagres, prodígios e maravilhas. Ele quer trazer avivamento para o seu povo. Ainda nesse pouquinho de tempo, antes que ele venha, ele quer abençoar o seu povo amado. Ele quer abençoar a sua igreja amada. Como é que ele vai abençoar uma igreja cheia de Acã? Como é que ele vai abençoar uma igreja cheia de anátema? O que é Acã, amados? Acã é em submissão à autoridade divina, investida no líder. Que o povo não reconhece, escarnece do Espírito Santo e acumula condenação para si mesmo, e achando que está bem. O que é Acã, amados? É o espírito de inveja. Inveja pelos dons dos ministérios, uns dos outros. Cada um tem o seu lugar, busca o teu lugar no corpo de Cristo. O Senhor dá a todos, mas cada um a sua medida de fé. Você, se tem um talento, não queira você operar no dom daquele que tem 3 talentos. Você tem 3 talentos, não queira você operar no dom daquele que tem 5 talentos. Você vai cair, porque a carga espiritual, você não tem o dom, você não tem estrutura para aguentar a carga espiritual. Isto é inveja. Por isso que Acã e toda a sua família caiu. Josué 7, vai lá ler. Ele investiu contra a autoridade divina que estava investida no Josué, e passou por trás e desobedeceu a Deus, e o povo estava a perecer. E Deus mostrou. E quando o mal abate numa família, todos aqueles que estão juntos levam com estilhaço. Deus abriu a terra e engoliu ele e toda a sua tribo. É aquilo que se diz: por causa de um todos sofrem.
neste ano 2024, nas igrejas, o Acã. E o Senhor mostrou-me plenamente. Um dos arcanos, mais um, eu tenho dito, o Senhor me vai revelando. E eu acredito que o Senhor não me permitiu passar essa mensagem, porque eu ainda não saberia passá-la dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. Mas agora eu entendo. Nós mulheres que usamos cuecas fio dental, amado, por isso que eu também estava muito constrangida. O Senhor me disse até que é para comprar uma calcinha fio dental e outra calcinha normal. Eu não tenho calcinhas fio dental, amados. E por isso não posso mostrar. Eu tenho a boida larga. Uma das minhas irmãs tinha um marido. Ele era um adúltero e pulava cerca, andava com outras mulheres. E ela não gostava da cueca fio dental. E ele usava com ela as cuecas dela, que era, como é que se diz, asa delta. E ele dizia que era a boida larga. Por quê? Porque ele ia às prostitutas. E cuecas fio dental basicamente é usada pelas prostitutas. O Senhor me mostrou. O Senhor mostrou-me duas nádegas, amados. Uma com fio dental. E eu peço muito perdão às mulheres brasileiras, porque a nádega que o Senhor mostrou-me apareceu mesmo naquelas nádegas de mulheres brasileiras que põem muito silicone. Não sei se aquilo era natural ou se era silicone, mas o Senhor me mostrou. Uma nádega bem grande com fio dental, mulher branca, de etnia branca, pele branca, e o Senhor mostrou-me uma mulher negra com a cueca normal. E o Senhor então enfatizou, a mulher, ela abanava-se, a negra, ela abanava-se, ia puxar a cueca e a endireitar bem, para cobrir bem as nádegas. E eu estava dizendo, ai Senhor, não estou a entender essa mensagem. E ao mesmo tempo que eu fiquei constrangida, um bocadinho, disse, ai Senhor, me mostrar uma coisa assim. Então, o Senhor então voltou a mostrar. E então eu tive um clique, mas eu guardei. Eu disse, Senhor, eu quero ter a revelação completa desta mensagem para não ofender o mundo que usa o fio dental. Então eu fui investigar qual é a origem do fio dental. Acredito que eu até pus aqui, foi criada por Alcindo Pereira da Silva, que se inspirou nas biquínis asa delta. Biquínis asa delta é aquela que não é fio dental, mas fica assim e depois vai assim, não é? Pronto. Então, estas eu usei, mas não gostava muito dela. Eu gosto mesmo das minhas cuecas boeda larga. Aquelas que os homens não gostam. Mas eu gosto delas porque elas, em primeiro lugar, são higiênicas. Deus depois disse que as calcinhas fio dental não são calcinhas. Elas são anti-higiênicas. E elas trazem muita infecção vaginal, amados. As mulheres a nível mundial que usam este tipo de acessório íntimo, elas sofrem de infecções vaginais terríveis e desconhecem o porquê. Mas nisso eu não precisei de consultar médico nenhum. Eu até podia consultar o meu irmão, não é? Podia, mas eu não precisei. Por quê? Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu fui vítima disto. Naquela de agradar o marido, eu fui comprar a cueca fio dental. Aqui em Portugal. E... Ai, Senhor, me ajuda. E nesta, eu comecei a notar umas coisas estranhas. Eu disse, mas em primeiro lugar, é inconfortável, amado. É bastante inconfortável.
ela magoa. E a gente quando senta, não se está bem. Olha, é um Deus nos acuda. Mas eu fui lá me esforçando, porque o mercado de concorrência de namorados estava tão difícil, que se você não usa a calcinha fio dental, você é mamãe. Então você fica encostada para o canto. E eu disse, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, como é que eu vou falar essas coisas? Mas é da vontade do Senhor que eu falo, para que as pessoas entendam de onde eu venho. O Senhor mostrou, Ele quer santificar a sua igreja. Ele diz que a cueca fio dental é nudez. Ele abomina nudez. E eu naquela de tentar agradar o parceiro com quem eu estava, eu sofria, mas eu sofria no corpo e sofria na alma, porque em primeiro lugar estava em pecado contra o Senhor e não sabia, na altura não conhecia Deus. E em segundo lugar, eu sofria no bolso, tinha que estar sempre a comprar antibióticos. Eu sofria com ardores na pele, e isto é bastante inconfortável, mesmo com o parceiro. Eu às vezes abstia-me de me entregar ao parceiro, porque não estava confortável. Então é para ver o quanto mulheres sofrem de saúde ginecológica por causa desta cueca maldita. O Senhor diz, é maldição. Esta cueca foi criada por Alcino Pereira da Silva, que se inspirou nos biquínis asa delta para evidenciar as curvas das mulheres brasileiras e valorizar a sensualidade. Maldição. O corpo da mulher, o Senhor está a dizer, você que é mulher crente, você que é mulher serva de Deus, o Senhor diz, cueca fio dental não entra na casa dele. O cueca fio dental fica no quarto, você e teu marido na tua intimidade. Saiu do quarto, é boeda larga mesmo, irmão. Cubra-te. Se você quer subir, se você quer ser a virgem cheia do Espírito Santo, se você quer ser noiva do Senhor, com umas vestes imaculadas, amada do Senhor, serva do Deus Altíssimo. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Suporte o seu marido, ore por seu marido, diga ao meu marido, acabou o fim de dental, agora vamos mesmo de coisa larga agora. Vamos mesmo de coisa larga, porque o Senhor está aborrecido. O Senhor diz que a fio dental é abominação aos olhos dele, é aberração, é anátema na casa dele. Você que é levita, que usa fio dental, amados, nesse púlpito não soube, porque o Senhor me vai mostrar. O Senhor me vai mostrar, eu te garanto que o Senhor mostra. Sabe por que o Senhor me vai mostrar? Porque eu vou orar tanto. Eu vou orar tanto como eu orei para a serva, que me disse que vai sair daqui e não vai ter sexo. E ela não podia ter sexo com o homem que levou ela daqui. E ela disse, ela e ele, ele disse, ela não pode ter sexo, porque ela deu à luz a gêmeos há uma semana. Você se tirar ela deste lugar, mulher com homem dentro de uma casa só, num quarto, é impossível não haver sexo. O homem é bicho mau. O homem tem dificuldade de mortificar os seus membros. Amado, é verdade ou não é verdade? Não, Beto, fala a verdade. Obrigado, irmão. Hoje os homens dessa casa fugiram. Estavam com medo. Diabo, Satanás está derrotado em nome de Jesus. Mas eu vou obrigar todos a ver essa mensagem. Não ganham o Senhor Jesus. O homem é bicho mau. O homem, se não for o homem, tem Espírito Santo, tem amor de Deus dentro de você. Você está doente, mas o homem, quando quer ter sexo, ele não quer saber, ele não vê nada. Ele quer. Se você não dá, há muitas lá fora, até ameaça e tudo.
O Senhor assim falou, todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor, senão não sobe. Então você, mulher de Deus, que quer estar cheia da unção, que quer estar cheio do amor do Senhor, do óleo do Espírito Santo, você ouve a palavra, ouve a voz do Senhor hoje. Sujeita-te a Deus e resista ao diabo, porque o Senhor assim diz, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que ele vai operar num corpo que tem algo que abomina? Mas quando nós estamos na nossa inocência, ele perdoa, ele nos usa, mas ele vai abrindo caminho para nos mostrar as nossas fraquezas, para nos mostrar a nudez que está a pôr o nome dele em vitupério, em oprório. Então ele hoje está a dizer, eu não sei se ele usou mais de alguém para pregar isso. Eu não tenho tempo para pesquisar pregações e ouvir pregações ali. Eu pontualmente ouço uma outra quando eu abro a minha página no Facebook, e como é aquilo que aparece ali, eu vejo um bocadinho, mas às vezes é só por um bocadinho. A não ser que é algo que eu já é uma mensagem que eu já profetizei e que então eu presto atenção para ver o que é que esse pastor está a dizer e às vezes confirma aquilo, a profecia. Porque todos os profetas, quando profetizam, ficam à espera da confirmação e buscam a confirmação. Então eu buscava em certas áreas. E como eu, por acaso, nunca vi nenhuma apóstola no mundo, nunca vi. E as pessoas, quando começaram a questionar, eu buscava o Senhor. E o Senhor então começou a ministrar-me. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O Senhor muito ministrou-me este louvor dos toques no altar. Que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É Ele quem me está a chamar. É Ele quem justificará. É Ele quem abre um caminho no ar para poder trazer a descoberto tudo aquilo que está encoberto. É Ele quem nos justifica. Então eu não tinha que preocupar. Até quando uma das conhecidas do Facebook questionou o meu apostolado. Então ali o Senhor pela minha boca deu resposta, porque eu não sabia, mas automaticamente que eu vi a pergunta dela, mas ela cortesmente me perguntou e eu respondi a letra. Eu até voltei a ler e disse, olha, eu até fiquei disse, olha. E quando eu vi apareceu na minha primeira página no Facebook, o pastor Eliseu, é um grande pastor, ele estuda, ele busca, ele é um teólogo de excelência para a glória de Deus. Eu gosto muito de ouvir a pregação dele, só que não tenho tempo, e o Senhor mesmo exorta-me para, ele proíbe às vezes, porque eu tenho muito que ler, que estudar, que ele me dá, eu não tenho tempo, estou a ouvir o de um outro que já está a cumprir o seu ministério, então eu tenho que preocupar com aquilo que ele me deu, e dizer, eu vou ver para que ele me dê mais que para eu então cumprir o meu ministério. Então às vezes o Senhor fica aborrecido um bocadinho, quando eu fico assim atenta a ver uma pregação que me diz, ai Senhor, um bocadinho mais, ai Senhor, um bocadinho mais. A minha irmã envia-me sempre muito disso, olha, não vale a pena enviar porque eu não tenho tempo, eu tenho que concentrar naquilo, na minha tarefa, naquilo que o Senhor mandou fazer. E ele então, quando eu vi ele a pregar as mesmas coisas que o Senhor me deu, eu disse, pumba, toma lá para prender Satanás inferno, a vir me condenar que o Senhor não levanta apóstolo. Quem disse que não? Mulher. Ele disse que a barriga da Maria, a Maria foi uma pecadora. E ele disse, é nesta barriga que eu vou entrar. Ela me vai carregar ao colo, ela me vai ensinar. E por que ele não escolheu um homem? Se Deus quiser que um homem dê a luz, ele poderia ter feito, não é? Ele é todo poderoso, ele é chinelo, pode fazer, mas ele escolheu uma mulher. E quando ele ressuscitou, quem é que ele apareceu primeiro? Ele poderia ter aparecido aos discípulos dele primeiro, não era? Mas ele apareceu primeiramente a quem? Maria, né? A mulher. Por que temos que discriminar o ministério de Jesus na mulher? Quantas mulheres o ajudaram no ministério?
As finanças que o nosso mestre tinha eram mulheres que o serviam, que doavam, que tinham riquezas, que doavam. As mulheres sempre serviram a Jesus. A Maria Magdalena, que ele tirou, que libertou-a de 7 demônios, servia, era amiga. Não foram só os discípulos, homens que foram usados, as mulheres também foram usadas. Porque se foram usadas ontem, por que não podem ser usadas hoje? Foi usada no princípio, e eu até disse, a mulher foi usada no princípio da vinda de Jesus, a mulher vai ser usada no fim. Quantas mulheres Deus não está a levantar, cheias do Espírito Santo, para pregar, para profetizar a vinda do Jesus? Muitas em todo o mundo. Por que eu tenho que ser discriminada? Dobra o joelho, Satanás, inferno. É a glória do Senhor. Então, amado, usar calcinha fio dental é nudez. E o Senhor diz que é cuecas para prostitutas. O Senhor não quer prostituição na sua casa. Você que usa tinha meia lua, até que as mamas saltam. Você entra pela casa adentro. Você entra pela casa do Senhor adentro. E rouba a glória do Senhor. Porque assim que você entra, é as mamas que estão a saltar e todo mundo vira. E concentra em você. E fala de você. Você veio à casa do Senhor para falar do irmão que está ao lado? Ou você veio à casa do Senhor para ouvir aquilo que Jesus tem para ti? O Senhor diz, para de roubar a minha glória. Honra-me a mim. O teu templo é o santuário em que eu habito. E eu não habito num corpo que se profana. Nudez, o servo que usa roupas que expõem o seu corpo, a sua intimidade, está a profanar o templo de Jesus Cristo. É o oprório. Então tira de você. Vamos lá só para terminar esta mensagem, que eu vou continuar a falar dela, porque o Senhor falou bastante. Falou-me no dia 31 de dezembro. Aqui em 1 de Coríntios, é assim, 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19, está aqui, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você entregou a tua vida a Jesus, a tua vida já não está no mundo. Se você decidiu seguir a Jesus, então você já não segue as modas do mundo. Os últimos gritos das modas que não edificam o Senhor, não edificam o nome do Senhor Jesus, não é para ti, não é para mim. Então, liberta-se das riquezas, das belezas do mundo que perecem. Liberte-se da glória deste mundo, que é perecível. Busque a glória do Senhor, santificando-se. Comece o ano 2024 a lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Comece o ano 2024 a santificar para Deus, a seguir a paz com todos, usando a arma correta. Comece o ano 2024 a vestir-se dignamente, com integridade, com dignidade, e dignifique o nome daquele que te chamou do reino das trevas para o reino da luz. Quem gosta da nudez é inferno. Quando a Eva foi tentada e depois induziu ao Adão, Adão caiu porque quis, porque ele tinha autoridade, poderia muito bem ostentar e como se diz, e enforçar a sua autoridade até o final, condenando os atos, as ações da mulher. Escusava de estarmos hoje todos aqui falando disto, da nudez. Qual foi o primeiro pecado que entrou na mulher? É o pecado da nudez, amado.
entrou o espírito, ele usou o quê? A cegueira espiritual, e a seguir mentiu a ela. E ela, por insubmissão à autoridade de Deus investida no Adão, desobedeceu. Caiu em transgressão e ficou nua, espiritualmente nua. Adão foi atrás e também ficou nu. Quando eles foram a Deus, por que eles estavam a se esconder? Lá em Gênesis, vai lá ver Gênesis 2, Gênesis 3. Por que eles estavam a esconder? Porque descobriram que estavam nus. E Deus perguntou, como é que vocês sabem que estavam nus? Por acaso vocês comeram da árvore do mal? Ah, foi a mulher que me deu. Não tem desculpa. Por isso você, atenção. Você que peca e andando a buscar um bode expiatório. Ah, porque você me fez isso. Ah, porque você não pediu desculpa, então eu também não te vou desculpar. Deus está no céu, Deus está a ver. Aquilo que você me fez é imperdoável. Confia nisso. Quando você chegar lá no trono da graça do Senhor, no dia, no tribunal de juízo eterno e juízo final, Deus vai te perguntar. O que é que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, de versículo 11 em diante? Eis que hoje te põe diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida. Então você escolhe. Mas eu te exorto a escolher o bem e escolher a vida. E eu exortei, eu te enviei pastores, e te enviei profetas, te enviei evangelistas, te enviei presbíteros, diáconos, servos por todo lado. E eles te disseram que todos os meus discípulos têm que operar no espírito de amor em todas as circunstâncias. Então a desculpa que você me está a trazer agora, porque o outro não te perdoou, porque o outro não te pediu perdão, por isso você não tem direito a perdoar, vai cair por terra. Porque o Adão foi dizer à mulher, foi dizer a Deus, ah, foi a mulher que me deu. O que aconteceu a Adão? Os dois saiam da minha frente, transgrediram, vocês estão nus, estão cheios de pecado, abominam-me, eu não os posso ter mais na minha presença. Saiam do jardim. E pôs uma barreira. Por isso, cada um, salvação individual. Cada um tem que vigiar por si mesmo. E se o outro estiver mal, você examina. E se você está bem nesta área, você já venceu essa área, então exorte o outro. Então corrige o outro. Há quem diga, você não precisa de cura, você não pode corrigir as pessoas sem permissão de Deus. Quem é que disse? Você não precisa de permissão de Deus para corrigir certas pessoas. Se você ama, você não vai deixar que as pessoas caiam num buraco só porque Deus não te permitiu. Este é o pecado por omissão. Você pode fazer, mas não está a fazer. E você vai pecar a mesma. Por isso não se fiem nessa. Quando ouvem pregações de que Deus, há coisas que Deus... Eu quando fui evangelizar os governantes, aliás era isso que eu ia dizer, eu peço perdão que não acabei. Eu quando decidi evangelizar os governantes, aquele documento, aquele livro que eu fiz, que resistei todas as evidências de todo daquilo que os serviços sociais falaram, do que os médicos falaram, de que os polícias falaram, de que todos falaram, e enviei para o assistente social. Eu evangelizava-os a todos. Então, eu ao enviar aquilo, não foi sábio da minha parte. Porque eu não tinha permissão de Deus para evangelizar os governantes. E o que é que aconteceu? Veio demônios atrás de mim que eu não tinha estrutura para aguentar. Eram anjos de Deus que estavam a trabalhar a meu favor 24 sobre 24 horas. Eles falavam comigo, eles se manifestavam a mim. Eles diziam, vai para aqui, vai para ali, faz ali, faz ali. Eu não percebia que eram os anjos até o Senhor me revelar quando o Senhor me levantou. Eu disse, afinal era um anjo que falou aqui. Afinal era um anjo que me ministrou isso. Afinal era meu Deus do céu, se o Senhor não me tivesse liberto. Eu quando cheguei aqui em Portugal,
Eu estava na casa da minha irmã e no segundo dia eu tive um sonho em que apareceu um senhor. Eu estava sentada e ele pôs uma mão na cabeça e ele disse: não se mexe com os demônios, ouviste? Não se mexe com os demônios. Porque eu estava exausta, eu estava fraca, estava cansada mesmo, estava até doente, amado. No corpo, eu não tinha forças no meu corpo. Estava triste, muito triste. A minha filha estava muito doente, eu estava muito triste. E Deus me mostrou que eu mexi com os demônios. Ao enviar aquele livro de evidências para a polícia, para o serviço, não enviei para o serviço social e enviei para o médico que atendeu a ela pela primeira vez. Ele disse que eu mexi com os demônios, porque realmente foi, eles vieram todos atrás de mim em massa. E isto é para poder então concluir porque que eu estava a dizer isso, para que nós não entremos em guerra. Quando nós vamos orar aqui em Mateus capítulo 5, 43 a 45, quando alguém nos faz mal, para nós vermos em que tipo de guerra nós vamos entrar. Nós vamos perdoar, nós vamos entrar, nós vamos orar a Deus, sim. Mas orou, fica firme. Louva a Deus e agradece pela vitória. Agradece que já recebeu o perdão, a mágoa já passou, o Senhor vai pôr um unguento. Porque se o Senhor não permitir que você vai entrar agora em guerras espirituais, orar por governo orar por aquele, amados, você vai atrair milhões, legiões de demônios para ti, tu pereces. Eu não pereci, porque o Senhor permitiu, porque isso fez parte do treino, para eu estar aqui onde estou hoje. Se eu não vencesse essas injustiças, desses governantes todos, eu não estaria aqui a pregar isso para você. Deus não iria me permitir pregar aquilo que eu não pratico. Deus não me iria colocar como apóstola de um povo que só Ele sabe quando é para falar blasfêmia contra Ele. Então, nisto, Ele quer limpar as suas igrejas. Deus está a lidar com as suas igrejas. Ele está a lidar com as suas igrejas. Ele está a limpar. Ele quer salvar. Então você tenta por essa bondade de Deus. E louva a bondade de Deus. E exalta a santidade de Deus. O teu corpo é o templo de Jesus Cristo. E se nós formos aqui em Mateus capítulo 21, versículo 12, vamos só um bocadinho atrás. A purificação do templo. E entrou Jesus em Mateus capítulo 21, peço perdão. Mateus capítulo 21, versículo 12. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas de cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isto foi no tempo, ele falou isso, no templo físico, que todos estavam a vender ali, a fazer negócio, na igreja do Pai, na casa do Pai. A casa do Pai é casa de oração. E Ele não permite blasfêmia, vandalismo espiritual. Isso é que se chama vandalismo espiritual. Profanação. Vandalismo espiritual é profanação. A casa do Pai, a casa de santidade. E foram ter com ele ao templo, no versículo 14, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e
das criancinhas do peito tiraste o perfeito louvor? As crianças são imaculadas, são santas. E deixando-os sair da cidade de Betânia, e ali passou a noite. Ora, amados, se a casa do Senhor é casa santa, é casa de oração, então é para ser santificada, é para ser reverenciada, é para ser honrada, é para ser exaltada. Então Deus não vai permitir profanação. Tira a profanação dos púlpitos. Igreja minha, igreja amada, os meus levitas estão nus, assim diz o Senhor. Há muita nudez na minha casa. Tira a profanação da minha casa. Os levitas que se santifiquem. Os pastores que se santifiquem. As mulheres missionárias, pregadoras, pastoras, vestes decotadas, fio dental, amostra evidenciada, em calças apertadas. Hoje saiba você que é abominação ao Senhor. A mulher foi lhe dada uma veste correta, saias e blusas. E ao homem, as calças. Nenhum homem deve usar calças apertadas para evidenciar a sua intimidade, a sua masculinidade. Assim diz o Senhor. Você que é homem, que é servo do Senhor, que quer vestir para atrair a atenção de outras servas, a tua masculinidade fica toda evidenciada para mostrar que você é super-homem. Naquele momento, na intimidade, você é nada. Eu vou te provar que você é nada. Quando você se acha que a qualquer momento você pode dormir com esta, com aquela, você cuidado. Como servo do Senhor, você tem hoje, mas o Senhor tira da masculinidade no ápice. Assim o Senhor fez com Sansão. O Senhor tirou-lhe de onde é que vinha a força do Sansão? Do seu cabelo. Ele armou-se em bom e olha o que lhe aconteceu. E esta é a prova de que nenhum se susterá diante do grande El Shaddai. Como servo de Deus, não atentai o Senhor teu Deus. O Senhor está às portas. O Senhor está a exortar. Seguir a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você que é mulher, serva de Deus, que se aperalta para se exibir em vaidade, para mostrar ao teu irmão da direita e da esquerda que você está podendo. A vaidade é abominável aos olhos do Senhor. Você vem honrar ao Senhor ou você vem ser honrada pelos teus irmãos, pelos olhos lascivos do homem que está perdido, que não sabe a quantas anda? Você abre o olho, a peralta de noiva do Senhor, remove a nudez, remove a vaidade que é a idolatria aos olhos do Senhor. Vamos deixar a vaidade para outro capítulo, que o Senhor tem muito o que falar acerca da vaidade na casa dele. Profanação completa, Acã, julgo do estendido dele. E assim eu vos deixo, amado. Só tinhais meia lua, irmã minha, pastor, pastora, remove do púlpito, peitos assaltarem-se, as mulheres que têm peitos avantajados, não se cobrem bem e ficam a saltar do púlpito. O irmão que fica ali sentado, ao invés de louvar o Senhor, louva a levita. Você abre o olho, pastor. A levita que sobe com calças apertadas, a evidenciar todas as curvas. O irmão entra, pensando ele que veio se santificar, que veio ouvir uma palavra de libertação para ele libertar de adultério, que ele já trai a mulher dele com 1.500 lá fora. Ele chega à igreja, olha para o púlpito, trai também a mulher dele, conserva do Senhor.
púlpito, amados. E não saias apertadas para evidenciar as ancas, as formas, a cintura, ou evidenciar o quadril e aqui tudo o resto. De preferência, aquelas vestes que as americanas veem. Eu não tenho recurso, amado. Senhor, me dê recursos, Senhor. Eu ponho tudo como deve ser, Senhor. Podem falar mal de mim, não quero saber. Eu quero santificação. Eu quero ver o meu Senhor. Então eu vou proteger as minhas costas. Eu vou dizer aquilo que o Senhor me manda falar. Eu vou falar, amados. Nem que a vaca tussa. O galo não vai cantar 3 vezes. Ou você quer subir com o Senhor, ou você não quer subir com o Senhor. O Senhor diz, roupas apertadas, calças, mulheres, calças, banido das suas igrejas. Acabou as calças. Acabou blusas apertadas. Acabou mangas cavas, alcinhas. Você está aí para a discoteca. A casa do Senhor é um antro de perdição. É casa da noite. É discoteca. Até quando você vai entender que a casa do Senhor é chamada casa de oração? Você entra pela casa dentro com mini saia. Você está numa passarela de modelo. Quando o outro está tentando, aqui é casa para ajudar aquele que quer vencer a largar o pecado. Você entra com o pecado pela igreja dentro. Onde é que estamos? Inversão de valores. Isto é inversão de valores, amados. É preciso que o Senhor nos alerte para isso. Antigamente as mulheres, as primeiras cuecas foram elas bandas largas, mesmo eram como calções, que tinham até elásticos e florinhos aqui no joelho. Senhor, eu chamo a existência essas cuecas, eu não me importo de vestir, Senhor. Até eram bonitas. Eu me lembro que a minha mãe ela comprava rolos de tecidos muito grandes que ela mesma cosia, e ela fazia das cuecas muito bonitas, de pano, com elásticos na ponta e florzinhas, e eram bonitas. Eu não me importo de vestir elas, eram bonitas e eu gosto delas, amados. Eu só tinha uma, e mesmo essa, quando veio a cheia, levou. E eu fiquei sem a minha cueca lindinha. Né? Estas é que são cuecas para nós mulheres, temos que sentir-nos aconchegadas e confortáveis e livrar-nos de doenças ginecológicas. Fio dental, o Senhor disse, na casa do Senhor não entra. Aquele que entrar vai se ver com o Senhor, porque o Senhor disse, eu vou lidar com cada um. O Senhor me disse, eu disse, Senhor, os teus servos não estão preparados para subir, Senhor, para serem consagrados. Ana consagra todos. E no dia 20 de dezembro, eu lidarei com cada um, eu mesmo. Eu disse, ai Senhor, tá bom, isto aqui está bom demais. Quando o Senhor entra na tua casa, amado, eu caio fora. Eu digo, Senhor, não mata não, tem misericórdia. Mas houve momentos que eu quis que o Senhor matasse. Os bruxos, o Senhor mata tudo. Não, nós não matamos. E o Senhor nos acuda, amados. Então eu deixo aqui, se houver mais, se o Senhor quiser que eu fale mais alguma coisa, eu vou escrever e deixar ali. Mas o Senhor não quer homens vestidos com calças apertadas, evidenciar as suas masculinidades. Porque há mulheres também com olhos lascivos, a ver se tem coisa grande, a fazer quarta dimensão, como é que seria na intimidade. Há mulheres com olhos lascivos, a ver homens com t-shirts, a mostrar os músculos. Ai, como é que vai ser lá na intimidade? Este é vigoroso, Senhor. Acabou a prostituição na casa do Senhor. O Senhor está a limpar as suas igrejas. Se quer subir, santifique-se. Aquele que não se quer santificar, então está sujo. Então suje-se ainda mais. Mas não suje a casa do Senhor. Porque aquilo que você vai fazer vai influenciar também o teu irmão. Somos um corpo, lembra? O Senhor é o cabeça e nós somos um membro desse corpo. Se um membro está fraco, vai afetar os outros. Mas o Senhor está a separar, amados, o joio do trigo. Abre o olho. E você pergunta a você mesmo, você é um joio ou você é um trigo? Você quer ser um joio ou você quer ser um trigo?
misericordioso. Ainda estamos no tempo da graça, por um pouquinho de tempo. Santifique-se, amado. Encha o teu coração da palavra, do amor e cheio do Espírito Santo. E seja uma das 5 virgens que esperaram no Senhor, mas com as lâmpadas bem acesas. O Senhor está a dizer a alegria lá no céu. Então, olha, eu vou terminar por aqui, porque o Senhor está a dizer que está tudo muito bom. A alegria lá